Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Trago mais uma questão de geometria plana, agora falando de um assunto muito cobrado, até mesmo no Enem e nas provas aí em geral de concursos públicos. Ele pede aqui para a gente calcular a altura deste triângulo retângulo. E aí ele me dá os lados deste triângulo em função da variável x, certo? Então, eu gostaria de fazer aqui relembrar com vocês aqui algumas propriedades aqui importantes, algumas relações métricas no triângulo retângulo, que vale a pena a gente lembrar, mesmo que você saiba de cor e salteado aí, mas pode ser que tenha muitos alunos aí que se perdem um pouco. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Tudo bem? Então vamos considerar que esse triângulo que eu estou fazendo o esboço aqui, ele seja um triângulo retângulo aqui, neste ângulo aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui. Tudo bem? Bom, num triângulo retângulo, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Eu já disse em aulas anteriores, só para, de maneira didática, é interessante que você faça isso, sempre você dê nome aos lados do triângulo com letras minúsculas dos vértices opostos a seus lados. Então, nós podemos dizer aqui, ó, afirmar aqui, ó, que este lado aqui, ó, é a hipotenusa A. Professor, a hipotenusa sempre vai ser A? Não, não necessariamente. Mas a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Se aqui fosse B, lógico que a hipotenusa seria Bzinho, certo? Muito bem. Eu gosto de colocar aqui essa parte que parece bobinha, mas ela nos orienta no aprendizado. Se eu tenho o vértice B aqui, ó, maiúsculo, né? Aqui é o meu lado Bzinho. Se aqui é o vértice C, este lado meu aqui, ó, é o lado Czinho. Tudo bem? Portanto, nós temos algumas informações a passar. É o seguinte, agora eu gostaria que você não se prendesse às letrinhas que eu colocar aqui, tá? A ordem aqui não importa, o que importa é você entender o que é projeção ou sombra. Quando você falar assim, ó, o quadrado de um cateto é a hipotenusa, o quadrado de um cateto é a sombra dele vezes a hipotenusa. Então você não precisa nem memorizar a letra aqui. A letra é só uma questão mesmo para marcar que os segmentos poderia ser x e y aqui, poderia ser y e x aqui, não importa nada, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes o aluno pega na prova lá, aqui sendo n, e aí ele aplica a fórmula de maneira inadequada, entendeu? Então, é importante a gente lembrar uma das principais relações, né, da geometria, né, o teorema mesmo da geometria plana, que a todo tempo a gente está usando, é o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa aqui nesse caso é quem? É A. Isso vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Beleza. Esqueci de colocar a alturinha aqui, tá? Beleza. Uma outra... Professor, como é que eu memorizo todas essas fórmulas? Eu já falei em vídeos anteriores. Copiando-as muitas vezes e entendendo como se aplica a elas. Não adianta também saber a fórmula e não saber aplicar a fórmula, certo? Então, copiando e fazendo muitos exercícios mesmo. Inclusive, uma das aquisições que eu quero fazer é
de apostilas destinadas exclusivamente a concursos militares, que eu tenho muita vontade de trabalhar com textos objetivos no âmbito militar. Acho muito legal as provas no âmbito militar, que elas são objetivas, elas são bastante... Quando eu falo objetivas, elas são, vamos dizer assim, conteudista, vamos dizer assim. Por quê? Porque não fica dando volta, não fica criando textos assim para poder passar tempo e nunca que se chega à solução, nunca que se chega ao que se quer. Uma prova, geralmente eu tenho observado, a prova militar, ela é objetiva, ela é direta. Calcule o valor do X na figura e ela te dá uma figura. Ou numa progressão aritmética, aí ela já logo fala. Ela não conta historinha. E isso eu acho legal, a objetividade das questões. Não é o fato dela ser múltipla escolha, é o fato da objetividade das questões. Ela vai direto no cerne. O que eu quero? Eu quero isso. Calcule o seno disso, sabendo que isso é isso. E pronto. Eu gosto desse estilo de prova, sempre gostei. Não gosto de provas que eles inventaram aí, a modinha aí, né, desse Enem aí, dessa porcaria de Enem, que diz que é para inclusão, contextualização. Ora, a matemática tem milhões de anos. A matemática é da época dos egípcios. Naquela época não existia contextualização e a matemática foi criada naquela época. Então, eu sou um árduo crítico dessas provas enormes para se chegar à solução. O aluno estuda um conteúdo na sala de aula e vai se deparar com o Enem, uma prova horrorosa que não dá tempo dele resolver as questões. Muitas das vezes ele sabe as questões e não consegue resolver, porque não dá tempo. Se ele fosse debruçar com a prova de matemática, ele não faz a redação. Se ele fosse debruçar na prova de física, ele não faz a prova, uma outra prova que tem textos enormes que ele tem que ler. Então é isso, entendeu? Primeira relação importante, Teorema de Pitágoras. Uma segunda, eu diria assim, eu poderia colocar na ordem. Podemos memorizar da seguinte forma: o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, beleza. Um cateto ao quadrado, qualquer um, vamos colocar na ordem. Um cateto, se você identificou a hipotenusa, você sabe o que é cateto no triângulo. Então, um cateto ao quadrado é a sombra dele vezes a hipotenusa. Por que eu falei a sombra? Exatamente por isso, porque aqui pode ser o M ou pode ser qualquer outra letra. Então, a sombra dele, qual é a sombra do B? Quando o Sol bate aqui, ele vai emitir uma sombra na horizontal aqui, ó. Qual é a sombra do cateto B? É o N, nesse caso aqui. Da mesma forma, mesma interpretação, um cateto ao quadrado, são dois catetos, né? Um cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa, ou a sombra vezes tudão. A sombra vezes tudão. Beleza? Outra relação importante, se eu pego a altura e elevo ao quadrado, isso eu vou multiplicar por m vezes n, ou seja, por esses pedacinhos aqui, ó, que nós chamamos de projeção ou sombra, pelas sombras, produto das sombras, produto das projeções ortogonais. Às vezes tem certos nomes que a gente fala para o aluno, só dificulta para o aluno aprender. Bom, e outra relação não tão menos importante é que se eu pego a altura e multiplico pela hipotenusa, isso vai me dar o produto dos catetos. Beleza? 1, 2, 3, 4. Ora, tem como criar mais uma outra? Criar não, observar mais uma outra relação aí? Lógico que tem. Se você observar,
O A, às vezes a gente esquece disso. O A é a soma desses dois segmentos aqui, ó. É o M, mas a gente às vezes até deixa passar despercebido e aí acaba se embolando na hora. Então, ó, são essas relações importantes. Elas não caíram do céu, não é voodoo, não é mágica. Elas são tiradas a partir de semelhanças de triângulos. Você vai fatiar esses triângulos aqui, vai observar que eles são triângulos semelhantes, vai fatiar eles em 3 triângulos, ou até mais se quiser, mas 3 triângulos, sim, com certeza, 3 triângulos. E vai fazer essas proporções, pois os lados nos quais os ângulos têm a mesma abertura, né, são congruentes, eles guardam uma razão de proporcionalidade. Então é isso. Fiz a revisãozinha aqui, vamos à questão? Vamos lá à questão. Acho legal bater nessa tecla aqui, pessoal, porque relações métricas é um conteúdo que, sem sombra de dúvida, você vai fazer militar, pode ter certeza, cara, dificilmente não vai cair uma questão de relações métricas. Dificilmente. Você vai fazer Enem, dificilmente não vai cair uma questão de relações métricas. É bem cobrado na maioria das provas de concursos e vestibulares. Então, eu quero achar a altura, só que eu não tenho dados suficientes para achar a altura aqui. Lógico, eu tenho os lados do meu triângulo em função de x, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que é a lei mais forte na geometria plana. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da hipotenusa, ou pode ser o inverso também, tá? A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. O inverso também não é falso, não. Então, x mais 8, quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente pode trabalhar isso aqui ou como sendo o quadrado da soma. Estudem produtos notáveis, pessoal. Você que vai fazer prova, estude produtos notáveis. Produtos notáveis é cobrado o tempo todo, em todas as questões. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. Então, 16x, mais o quadrado do segundo. 8 ao quadrado, pelo amor de Deus, não é 16, é 64. É 8 vezes 8. Isso é igual ao x ao quadrado, que já está aqui, mais, aqui é o quadrado da soma de novo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, atenção para 7 ao quadrado. 7 ao quadrado não é 14 nunca. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E aí nós temos o seguinte, podemos melhorar essa expressão? Podemos, com toda certeza. Eu posso cancelar, por exemplo, esse x aqui ao quadrado com esse x ao quadrado. O que mais? Podemos fazer o seguinte, passar toda essa expressão para esse lado. Então vai ficar assim, ó, acompanha comigo. X ao quadrado mais 14x mais 49. Tudo que eu passar para o lado de cá, eu vou trocar o sinal. Menos 16x menos 64. Como eu tirei tudo, ficou 0 lá. E aí eu obtenho que x ao quadrado, o 14x menos 16, eu repito o sinal do maior e subtraio 16 menos 14, 2x. 49 menos 64, veja bem, eu tenho que repetir o sinal do maior, vai ser menos, né? E subtrair. Se você não sabe fazer de cabeça, faça a conta no papel. Eu não sei fazer de cabeça, e eu admito, eu não sei fazer conta, memorizando, fazendo conta para depois errar e equivocar e entrar em desespero.
14 menos 9, 5. 5 menos 4, 1. Então, nós temos aqui, ó, 15. Isso é igual a zero. Vamos ver os parâmetros da nossa equação do segundo grau. Ou coeficientes, também são conhecidos. O A, ele sempre acompanha a variável elevada ao quadrado. Se o A não aparece ali, não aparece nenhum número, é porque ele é 1. O B, ele é sempre o parâmetro da variável elevada ao primeiro grau, então ele é menos 2. E o termo independente, ele é sozinho, ele é menos 15. Certo? Só um minutito. Vamos resolver essa equação. Existem algumas formas de se resolver essa equação. Uma seria a soma e o produto, que a gente pode até praticar aqui para agilizar vocês. Por exemplo, a soma das raízes de uma equação é dado por menos b sobre a. E o produto é dado por c sobre a. Então, com isso, você consegue saber qual é a soma dessas raízes sem mesmo encontrar as raízes. A soma é menos b sobre a, eu já tenho menos aqui. Menos com menos dá mais. Vai ficar 2. 2 sobre a, que é 1. 2 mesmo. E o produto é c sobre a. É menos 15. No caso, o c, ele é negativo aqui, né? Então vai ficar negativo, vai continuar negativo. Menos c é c sobre a. C sobre a dá menos 15. Então, o produto é menos 15. Se você tem facilidade para fazer desse jeito, você ganha tempo. Agora, se você quiser resolver pela fórmula de Bhaskara, fique à vontade. Faça do jeito que você tenha segurança. Ok? Então, olha só. Nós vamos pensar agora em dois números cuja soma vai resultar 2 e cujo produto, isso tem que ser necessariamente da forma como está sendo apresentado. Não vale atender só uma das exigências, tem que atender as duas. A soma tem que ser 2. A soma deu positivo, eu sei que o maior, porque se o produto é negativo, eu sei que eu vou multiplicar dois números que têm sinais diferentes, porque o produto só será negativo se um dos números for negativo. Mas como a soma deu positivo, quer dizer que o maior é positivo. Vamos pensar aqui. Produto 15. Será que seria menos 5? Aliás, 5, né? 5, que o produto, o maior tem que ser positivo, né? E menos 3. Soma 5 mais menos 3, vê se dá 2. Olha como nós achamos rápido. 5 mais menos 3 dá 2. 5 vezes menos 3 dá 15. Então, isso a gente conclui o seguinte, as raízes são essas aqui, tá, pessoal? Então, ó, nós podemos dizer que x' é menos 3. Perdão, é 5. Vou colocar 5 positivo. E x duas linhas é menos 3. Já achamos as raízes da equação. Márcio, me explica uma coisa. Quando é que eu posso aplicar esse raciocínio? Somente quando o parâmetro da variável elevada ao quadrado for 1. Vou mudar a maneira de falar.
somente quando o coeficiente da variável da equação que estiver elevado ao quadrado for igual a 1. Se for maior que 1, melhor ir pelo delta da equação, ok? Caso dê para dividir tudo por 2 e obter uma equação com incógnita 1, com coeficiente da equação, coeficiente da variável elevado ao quadrado igual a 1, beleza, você pode ir por esse caminho. Então, o coeficiente da variável elevado ao quadrado tem que ser igual a 1, igual está aqui, ó, o A tem que ser 1. O A da nossa equação tem que ser 1, para eu aplicar a soma e o produto, tudo bem? Então, ó, achei, lógico que o menos aqui, ó, está indicando para nós que não serve, porque não tem como eu falar que esse segmento aqui é menos 3. Então, aqui, ó, esse nós vamos descartar. O único que serve para nós é o 5. Então, nós já temos ali agora os lados do nosso triângulo. Nós temos um triângulo. Olha o triângulo que nós temos. Eu vou rascunhar ele aqui. Vou rascunhar ele aqui, tá? Considerando aqui apenas olha só o triângulo que nós ficamos agora, pessoal. Nós ficamos com o triângulo já com os catetos, já nós conhecemos todos os lados do triângulo. Vamos substituir? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Pessoal, a hipotenusa é x mais 8. Como o x é 5, a hipotenusa é 13. Tudo bem? Beleza. Esse cateto aqui, ó, o cateto C, né? Nosso cateto C, a hipotenusa é igual a 13. O cateto C é x, e x nós descobrimos que é 5. E o cateto B, nós descobrimos que é x mais 7. E x mais 7 vai dar 12, né? 5 mais 7 dá 12. Agora eu quero achar a altura H. Espera aí, H tem uma fórmula que a gente encontra essa altura H. Não seria essa? O produto da hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então vamos lá, hipotenusa 13AH, a hipotenusa é o A, né, pessoal? B vezes C, 12 vezes 5. Podemos passar esse 12, aqui é 13, pessoal, aqui é 13, ó. Podemos passar esse 13 para o outro lado da igualdade. O H é 12 vezes 5 dividido por 13. Não é uma divisão, não vai dar uma divisão exata. O H é igual 5 vezes 12, 60 sobre 13. Posso deixar assim, professor? Olha, você pode deixar assim se na banca lá estiver resultados com frações. E aí você vai certamente encontrar esse valor. Ah, mas se não tiver e tiver número decimal, aí nesse caso você tem que pegar o 60 e fazer uma aproximação, dividir por 13. Não vai dar uma divisão exata, com toda certeza não vai dar. Mas você vai poder fazer uma aproximação e chegar ao resultado. Mas eu vou considerar como resposta 60 sobre 13 avos. Tudo bem? 60 sobre 13 avos, vou considerar como sendo a resposta da altura ali. Ok? Espero que tenham gostado, tenha sido bem explicadinho. Peço que deixem um like no vídeo, pois isso vai ajudar muito o canal. E até a próxima videoaula. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal. Deixe aí seus comentários, sugestões, que a gente vai, na medida do possível, tentando atender a galera aí. Mais uma vez eu agradeço ao número de inscritos que a cada dia vem crescendo, e isso é muito bom,
Isso dá um ânimo muito grande para a gente. Até a próxima videoaula. Estamos juntos.